Evoé, nação santista, eu sou Rafael Ferrari, historiador e radialista, filho e neto de santista. Esse é o canal do Poeta Santista, agradecendo muito o prestígio de todos vocês. Estamos aqui para falar do pré-jogo de Santos e Red Bull Bragantino. Na realidade, Red Bull Bragantino e Santos, porque a partida acontece lá na terra da linguiça, em Bragança Paulista, onde o Red Bull Bragantino manda os seus jogos no estádio Nabi Abichedi. A partida acontece nesse domingo, às 20 horas e 30 minutos, domingo à noite. Então a gente tem aí esse confronto entre o Santos e o Red Bull que é um dos líderes da competição do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma grande campanha, está muito bem também na Sul-Americana, inclusive pode ser, né, se tudo caminhar a contento, pode ser aí um dos adversários do Santos numa hipotética semifinal da competição. Então a gente torce para que o Santos possa realizar uma grande partida. O Santos tem ao menos um desfalque certo, né, na equipe que costuma ser titular. O Jean Mota, o meio-campista, está suspenso e aí ele não vai poder jogar. Então quem deve ser o titular? Essa é a pergunta que não quer calar. Teria Carlos Sanches, o nosso craque uruguaio, condição de já ser titular? Já estaria ele fisicamente condicionado para começar jogando? Ou seria uma estratégia melhor poupá-lo um pouquinho e colocá-lo como vem fazendo o Fernando Diniz para entrar no segundo tempo, pegando assim os adversários mais cansados? Vamos lembrar que o Red Bull, justamente pelo compromisso na Sul-Americana, vem de uma viagem do Equador, né? Venceu a equipe do Suco, né, Jabuti? A equipe do Suco lá do Equador, o Independiente del Valle. E aí os jogadores podem sim, por que não, sentir um pouquinho de desgaste físico, já que teve essa locomoção e o Santos jogou em casa, né? Já para a semana que vem, nos confrontos de volta da Sul-Americana, aí ao contrário, o Red Bull recebe o time do Suco e o Santos vai para Avejaneda jogar contra os Chorões, o Chororô livre, né, dos argentinos do Independiente, né, do Independiente que não sabe perder. Bom, vamos falar aqui um pouquinho então sobre o Santos, que pode ter a reestreia do zagueiro Wagner Palha, né? Ele que já retornou do Náutico, não esteve à disposição na Sul-Americana porque não deu tempo de inscrevê-lo, mas para esse confronto diante do Red Bull Bragantino, o Wagner Palha já está à disposição do Diniz. Seria inteligente usar o Wagner Palha? Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Deus o livre, bate na madeira aqui, bate na madeira. Se bem que esse negócio de bater na madeira, né, Jabuti, se desse certo, o pica-pau não estava em extinção, né? Mas é o seguinte, se o Luiz Felipe, por um acaso, aí acabar se contundindo alguma coisa, o que a gente vai ter? A gente vai ter, para o confronto de volta contra o Independiente lá na Argentina, uma zaga que é vamos dizer assim, um pavor, né? Que é o Bosa com o Kaique. Uma zaga muito irregular, já mostrou isso diante do Palmeiras. Então, o Luiz Felipe, teoricamente, é titular absoluto, mas nessa partida contra o Red Bull Bragantino, talvez fosse inteligente usar o Kaique e o Wagner Palha e garantir aí o Luiz Felipe para o confronto decisivo lá em Avejaneda contra os Chorões. Então, uma possível formação do Santos, né? Uma possível formação do Santos, só o Diniz que sabe quem que ele vai mandar a campo. Mas o Santos deve ir a campo com o João Paulo novamente no gol, parar, meus amigos. Na lateral direita, aí sim Luiz Felipe, Kaique e Moraes na lateral esquerda. Aí no meio campo vem essa incógnita, justamente por causa da ausência do Jean Mota, mas é possível que ele comece com Alisson, Camacho, que seria deslocado um pouquinho mais para segundo volante, né, um pouquinho mais à frente, e Gabriel Pirani no ataque, Marinho, o nosso glorioso Marcos Guilherme e o Caio Jorge, tá ok? Já a equipe do técnico Maurício Barbieri não pode contar com o Claudinho, né, grande destaque do Bragantino, que está servindo a seleção olímpica. Aliás, uma bobagem, não sei se sou só eu, mas seleção brasileira é um troço que não desce mais, nem profissional, quanto mais olímpica. E aí o provável Bragantino deve enfrentar o Santos com o goleiro Cleiton,
o Aderlan, um excelente lateral direito, Fabrício, Léo Ortiz, zagueiro que estava com a seleção, né? Estava com a seleção, o que não quer dizer nada, e Edmar, o meio campo com Jadson, Praxedes e Lucas Evangelista, e no ataque Arthur, Alejandro e Ítalo.Esse deve ser a equipe que o Barbieri, técnico do Bragantino, deve mandar a campo para enfrentar o Santos nesse domingo. Relembrando então, às 8h30, nesse domingo tem Red Bull Bragantino e Santos. Para terminar aqui, a gente vai falar que vamos falar, ó, o que o Jabuti... para mostrar aqui, eu tenho um amigo que é representante de laboratório farmacêutico, né? Então ele viaja todo o estado de São Paulo e aí ele já trouxe a linguiça, né? Já trouxe a linguiça lá de Bragança Paulista, aquela linguiça temperada. Eu não sei muito bem lidar com isso, o Jabuti, que é especialista em linguiça, vai preparar pra gente aqui, mas só amanhã, depois da vitória, né? Depois da vitória. E para esse time que tem como patrocinador essa bebida marota, né? Essa estoura-peito aí cheio de taurina que os jovens gostam de beber sem saber o que estão fazendo. Ah, jovens! Como é que o Lupicino diria? Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Meus amigos, a gente quando é jovem faz muita besteira e essa bebida, mas diz que dá asas, né? Essa bebida diz que dá asas, então vamos tratar de cortar as asas deles, vamos tratar de cortar essas asas aí. E eu sou muito mais Santos nesse confronto, lembrando que no último encontro dessas equipes pelo Campeonato Paulista, o Santos venceu o Bragantino. Mas teria vencido se não fosse o seu VAR anular um golaço do Jean Mota, anular aí de forma irregular, né? O gol deveria ser validado e o VAR inventou, achou pelo em ovo, achou chifre em cabeça de cavalo e acabou anulando o gol do Jean Mota. Então esse último confronto acabou empatado, mas o Santos sabe o caminho das pedras, sabe como vencer o Bragantino. Tomara que isso aconteça. Tá ok? Muito obrigado a todos, agradeço profundamente de todo o coração. E agora é o momento do Papo de Alfândega. Mais nada a declarar, a gente se vê no pós-jogo de Red Bull Bragantino e Santos no domingo à noite. Aquele abraço.